Oi, irmãos, tudo bem? A pergunta de hoje é lícito fazer o aborto? Está certo as pessoas que se sentem com necessidade ou veem a necessidade, veem uma preocupação com a criança ou foram violentadas de alguma forma? É lícito essas mulheres fazer o aborto? Bom, irmãos, ah, Deus faz com que a vida se manifeste através do útero de uma mulher. E a vida é manifestada por Deus e permitida por Deus, sendo ela em qual estado que ela se encontra, ou qual situação que ela foi gerada. Porque tudo está no controle de Deus. Não cai uma árvore, né? Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Está na Bíblia isso. Não branqueia os cabelos da cabeça sem que Deus permita. Tudo tem uma permissão de Deus. E se hoje a irmã está passando por uma necessidade, hoje, é porque é permissão de Deus, no caso da gravidez. Toda a gravidez é permissão de Deus. Aquela gravidez que começou e não terminou, aquela gravidez que não foi gerado, né? Toda a gravidez é permissão de Deus. Porque tem muitos espíritos no plano espiritual que quando eles vão ser, quando a pessoa desencarna, se ela fez muito mal, ela fica muito pesado, né? O seu espírito, o seu perispírito fica muito pesado, então ela vai descer para as partes mais densas do umbral. Só que se ela cometeu suicídio, ela fez muita coisa ruim, a partir da hora que ela desencarne ou morra, essas a consciência dela ela vai julgar, a consciência dela mesmo vai acusar. Porque nós temos a centelha de Deus dentro do nosso espírito, né? Não o nosso corpo, mas nosso espírito. Porque Deus nos criou, então nós temos a centelha de Deus no nosso espírito. Essa centelha de Deus é que nos julga, que é a nossa consciência. Então, a partir da hora que a gente desencarna, se o irmão tiver muita coisa, se a irmã tiver muita coisa, fez muita coisa errada, né? Enganou, fez muitas pessoas sofrerem por causa da irmã, então a irmã ou o irmão vão descer. Só que chegando lá embaixo, ela vai ter se acusar tanto na sua mente que ela vai perder o perispírito e vai virar um ovoide. O ovoide seria tipo um ovo, mas se você olhasse para ele, seria como se fosse um ovo, vamos dizer assim, um formato de um ovo, de carne, que desse para olhar a carne, mole, né? Macio, como se fosse uma gelatina, segundo o mundo espiritual. Eu não vi, mas segundo relatos espirituais. Então, depois que o espírito desencarnado chega nessa situação de ovoide, irmãos, para ele reencarnar de novo, para ele constituir o perispírito, é muito difícil. E uma das formas que o mundo espiritual tem de reconstituir o espírito é através da gravidez, que eles chamam de choque anímico, né? Esse espírito em forma de ovoide, ele é trabalhado no mundo espiritual, é encaixado no útero de uma mulher para receber o choque anímico e para ele começar a reconstituir o seu perispírito, porque senão nós somos constituídos só do espírito, né? Para estar reencarnado aqui na Terra, nós precisamos do perispírito e do duplo etérico. Se nós não tivermos isso, a gente não consegue reencarnar aqui na Terra, reencarnar nesse corpo denso.
E quando você vira ovoide, você precisa passar pelo útero de uma mulher para receber o choque anímico. Porque o útero de uma mulher ele é como se fosse uma máquina, né? Uma máquina de Deus, de criação de vida. Ele não só cria a vida, como cria também perispíritos, dupletéricos e tudo mais. E o mundo espiritual precisa disso para poder constituir novamente o, o perispírito desse irmão, dessa irmã, para ele poder reencarnar. Muitas mulheres que perdem os filhos, né? Muitas mulheres que perdem os filhos durante a gravidez, são esses choques anímicos que os espíritos recebem. E muitas mulheres também que perdem os filhos na gravidez, são mulheres que recebem esses espíritos como choque anímico, mas em outras reencarnações não quiseram. Não quiseram casar, não quiseram ter filhos, ou falavam muito mal, né, de filhos, não quiseram ter filhos de jeito nenhum. Ou se tiveram filhos, fizeram aborto, né? Aí foram para o mundo espiritual, foram para o umbral, sofreram bastante e agora reencarnadas querem ter filhos e não podem ter filhos. Também tem a parte genética da pessoa, né? A parte natural da pessoa também de não ter filhos. Mas sempre vai estar envolvido alguma coisa espiritual. Se você não pode ter filhos, tem alguma coisa espiritual envolvida. Se for alguma coisa, mas o teu sistema reprodutivo da feminina não está completo, né? Falta alguma parte, tem algum problema. Então sempre isso nos explica, né, a parte espiritual, os irmãos espiritual, que tem alguma coisa. Sempre você vai ser, tipo assim, que tudo aquilo que você vive hoje, faz hoje, vai ser reflexo da sua próxima encarnação. Então você vai ser, tudo que você faz hoje é reflexo da próxima, você já está formando o seu corpo, o seu perispírito na próxima, você está formando o seu perispírito para a próxima reencarnação. Esse perispírito já vem carregado de coisas negativas, vamos falar assim. Que de coisas positivas vai ser ótimo, né? Mas quando é carregado de coisas negativas que você faz. Então a tua vida aqui já vai dizer como é que você vai ser, teu corpo vai ser formado e as doenças que você vai ter. Ou se você vai poder ter filho ou não. Então, fora você, a mulher, ser agraciada, né, por dar a condição desses espíritos que estão em forma de ovoide de reconstituição do seu duplo etérico, do seu perispírito, tem aquela situação que a mulher realmente não pode ter por escolhas passadas, ou por escolhas dessa vida que ela não quer ter filho, ou foi violentada, alguma coisa assim, né? Mas a espiritualidade sempre nos ensina que, de alguma forma ou de outra, sempre a gente está colhendo o que a gente plantou. Sempre, irmãos. Irmãs, sempre a gente colhe o que a gente plantou. Nessa encarnação, nessa vida ou em vidas passadas que você está pagando. Que são os karmas, né? Tudo que você fez na vida passada, você vai pagando um pouquinho. Não tudo, Deus é misericordioso que você não paga tudo. Que se você fosse pagar tudo, né? Eu, você e todo mundo, né? Nós iríamos sofrer muito. Exemplos que eu já falei em outros vídeos, né? Os médios, os pastores, os padres, aqueles que têm a chamado para vocação, são espíritos geralmente muito devedores, né? O espírito de Chico Xavier e de Bezerra de Menezes, eles eram muito devedores. Em outros mundos, eles chegaram a acabar com outros mundos. Eles viviam num planeta que eles chegaram a acabar. Aí eles foram transmigrados aqui para a Terra e Chico Xavier veio com uma missão. Bezerra de Menezes veio com uma missão aqui na Terra. Mas veja bem, eles são espíritos, foram espíritos evoluídos aqui na Terra. Mas da onde eles vieram, do mundo que eles vieram, por onde eles passaram, eles explodiram um mundo, um planeta. Então veja que espírito endividado era Chico Xavier e Bezerra de Menezes. Então nós temos outros exemplos de outros irmãos, né? Espíritas do Candomblé, né? Das igrejas evangélicas, das igrejas católicas, né? E de outras tantas, né, religiões. O mundo espiritual nos ensina que essas pessoas são muito endividadas. Então muitas vezes você, irmão ou irmã, que vê aquela pessoa, né? Aquele pastor, aquela pessoa, nossa, como um servo de Deus, né? Um espírito de Deus,
um anjo de Deus. Não é anjo de Deus, irmão, porque já foi muito endividado. Nós somos endividados, por isso que nós estamos aqui nesse planeta, né? Por isso que nós somos endividados. Então tudo isso faz parte do que eu preciso responder, né? Se é lícito você fazer o aborto, né, irmão? Ou o irmão permitir que faça o aborto. Segundo as leis, né, divinas, né? Porque existem as leis divinas, né? A lei do retorno, a lei da encarnação, do livre-arbítrio. Existe essa lei também ela não é religiosa, é uma lei criada por Deus, que move os sistemas solares, que move o universo, são leis. Então essa também é uma lei que você não pode tirar a vida da pessoa que está nascendo. Se você tirar a vida da pessoa que está nascendo, a mulher vai tirar a vida, é como se você fosse uma pessoa que matasse alguém. Então você vai responder isso no mundo espiritual. O médico que faz isso por dinheiro, que é pior ainda, né? Faz esse crime e é por dinheiro, é pior ainda. Também vai responder no mundo espiritual. Todas as pessoas que trabalham na clínica também vão responder no mundo espiritual. Aquela pessoa que serve cafezinho também vai responder no mundo espiritual. É como exemplo que eu dei das pessoas que trabalham para fazer arma de guerra, né? Tão longe, mas também respondem. E se você trabalha num escritório de um advogado que ele só comete crime, você trabalha num escritório de um deputado, de um vereador que só comete crime, você também vai responder por causa disso. Porque na verdade, hoje todo mundo vai responder. Eu trabalho numa empresa, ó, também trabalho numa empresa. Então, se a empresa cometer alguma coisa errada, eu também vou responder, também vou ser conivente. Porque a gente está numa instituição que pode cometer coisas erradas, e a gente vai ser conivente porque está lá. Só que a gente pode ser conivente com coisas pequenas ou, se você souber, de coisas maiores, se você participar de coisas maiores ainda. Então, o aborto é você tirar uma vida. Uma vida dada por Deus, dada pelo mundo espiritual. E essa vida, ela já foi programada no mundo espiritual. Esse irmão, ele tinha que nascer para seguir aquela vida. E muitas vezes uma mulher, tira, faz o aborto, e ela tira aquela criança que poderia ter sido um anjo na vida dela, que ia ajudar ela muito. A mulher muitas vezes está numa situação ruim, que depois desse filho vai ser o anjo que vai ajudar ela. E ela já corta a bênção de Deus que Deus ia dar lá na frente. Então, irmãs, principalmente irmãs e irmãos, pensem bem antes de fazer o aborto. O ideal é que você não faça, irmão, de forma alguma. Não recomendo fazer, porque pelo lado espiritual você vai pagar muito sério depois que você desencarna. Você vai para o umbral ou inferno, se você for católico, evangélico, você vai pagar. Ou vai ser ranger de dentes porque você tirou uma vida. É parecido com você você se suicidar, é parecido com suicida. Depois eu vou fazer um vídeo sobre suicídio. Mas é parecido com suicida. Só que o suicida tira a sua própria vida, né? Por N motivos. E o aborto é alguém que vai lá, mexe, tira um inocente, né? Mexe com uma pessoa, um espírito inocente que está começando a se formar. E tem países que nos Estados Unidos que eles permitem fazer aborto já em adiantado estado, né, de gestação, eles permitem fazer o aborto. Então, esse país, ele vai pagar. O presidente desse país vai pagar. Os deputados desse país que votaram vão pagar. Os vereadores vão pagar. Os governadores vão pagar por esse crime. Eles são coniventes com esse crime porque eles aprovaram as leis. Porque nós estamos aqui nesse mundo, esse mundo é para a gente provar que a gente melhorou. E não para viver a nossa vida do jeito que nós queremos, né? Com abusos, com promiscuidade, com coisas que desagradam a Deus. Né? Vão começar a acontecer coisas, irmãos, segundo o mundo espiritual. Eu vejo muito isso na Casa Plataforma de Oração. Vão começar a acontecer coisas a partir de 2022 que vão mudar bastante coisa. O homem e a mulher, né? Precisam se voltar para Deus. Precisam se voltar para Deus. Parar de judiar de animais, parar de fazer coisas erradas e acreditar novamente em Deus, voltar a Deus. E como é que vai acontecer isso? Com as coisas que hão de vir. Estava escutando esses dias, até agora essa semana, de um espírito que falou, de um irmão espiritual que falou, que o mundo regenerado, que eu tinha falado em outros vídeos, que é no ano 3000,
ano 3000. Eles já adiantaram para 2550, o mundo regenerado. Então, nós, em vez de 800 e poucos anos, nós vamos ter só 500 anos. 500 e poucos anos. Para chegar no mundo regenerado. O mundo regenerado, então, quer dizer, essas pessoas que fazem aborto, essas pessoas que estão aí deitando e rolando em cima dos outros e judiando e fazendo um monte de coisa, essas pessoas não vão ficar na Terra. Então, irmão e irmã, sofra um pouco mais se você considerar uma criança sofrimento, né? Que não é um sofrimento, é uma dádiva de Deus, né? Você ser mãe. E por mais que você tenha tido essa gravidez de uma forma que você não queria, ou por alguma coisa, né? Por um assalto, alguma coisa assim. Mas mantenha essa gravidez, irmão. O que eu poderia dizer para os irmãos? Mantenha essa gravidez. Porque se aconteceu, porque Deus permitiu. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece. Se aconteceu na sua vida, foi por permissão de Deus. Então mantenha essa gravidez, cria esse filho do jeito que a irmã e o irmão conseguir manter, ou se a irmã, de repente, acontece muito da mulher falecer no parto, fica com o pai, fica com os avós. Crie essa criança do melhor jeito possível, do melhor jeito que você conseguir. Não existe manual, né, para criar a criança, é o jeito que você conseguir criar. Como tem muitas vezes, né, aquelas pessoas que não criam filho, não tem nada, vão dar um conselho, é porque as pessoas estudaram também. Tudo é decoração, tudo é positivo, né? Tudo é positivo, tudo é decoração, porque as pessoas estudaram, correram atrás, viram, já trabalharam em orfanatos, não, já viram a dificuldade. Então, irmão e irmã, mantenha a gravidez, por favor. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Deus, mantenha a gravidez. Nada acontece por acaso. Você está onde deveria estar. Se aconteceu a gravidez, aconteceu porque deveria acontecer. Não faça aborto, irmã. Irmão, não permita fazer o aborto. Médico que está fazendo aborto, pare em nome de Jesus. Pare de fazer aborto. Você está fazendo crime. Ah, mas a lei permite, mas pare, irmão. Você vai sofrer as consequências disso depois. Quem está trabalhando nessas clínicas de aborto, parem de trabalhar nessas clínicas de aborto. Vocês vão ser corresponsáveis por esse aborto que vocês forem fazer. Perante a lei de Deus é algo assim muito grave, irmãos, muito grave. Porque essa vida ela foi programada no mundo espiritual. Por mais que os irmãos podem achar que não foi programada, mas foi programado no mundo espiritual, irmão. E se o irmão ou a irmã não crê em nada, não crê em Deus, não crê em nada, irmãos, não faça isso. Não faça isso. Porque depois que o irmão deixar essa carne, daí o irmão vai ver a bênção que o irmão vai ter do outro lado, ou então a maldição que o irmão vai ter do outro lado, se fez, né? Esse aborto. Se aconteceu o aborto, irmão, espontâneo, né? De repente o irmão e a irmã fizeram de tudo e aconteceu um aborto. Não se preocupe, né? Ah, porque era meu filho, porque eu perdi meu filho. Porque... Não se amarre nisso. Porque pode ser aquela situação de choque anímico, né, irmão? Aquela situação de choque anímico que aquele espírito precisava. Ou geralmente é choque anímico, né? Por mais que a mulher fez coisas erradas no passado, na outra vida não quis, mas eles permitem, né, que venha um espírito que foi ovoide para poder ter o choque anímico e a mãe não ter aquela também, e é uma experiência para a mãe que não vai ter aquela experiência de ter o filho, porque por mais que queiram, né? Eu conheço mulheres, né, que queriam ter filhos e não tiveram. Tiveram bastante abortos, mas não tiveram o filho. A gravidez não foi até o final. Então o mundo espiritual permitiu que foi com certeza colocado esses espíritos para tomar esse choque anímico para não terminar. Daí a mulher não foi até o final, ou porque ela não era para ir, porque não era para ir, porque ela fez alguma coisa que não devia ir, né? Ou porque era só para tomar um choque anímico da criança. Ainda não é o tempo de ter um filho, né? Não é o tempo de ter um filho. E para as mamães, para os irmãos que querem ter um filho, né? Faça as coisas do bem, faça as coisas boas. Quantas e quantas pessoas que muitas vezes adotam uma criança e depois o mundo espiritual abre para ter um filho, né? Às vezes a pessoa não tem filho, vai lá, adota uma criança e depois Deus prepara dela ter um filho porque ela precisava adotar aquela criança, né?
precisava ter uma vida com aquela criança, precisava ter uma história de vidas passadas, um acerto com aquela criança, ajudar aquela criança de alguma forma, né? Então sempre a gente vai estar nesse mundo sempre ajudando alguém, né? Sempre ajudando alguém. Então ou vai estar ajudando um animal, ou vai estar ajudando o mundo natural, que não é só animal, mas as florestas e tal. Vai estar ajudando uma pessoa desconhecida, uma pessoa conhecida. Ou um filho, um parente mais próximo, né? Sempre você vai estar ajudando. Então a pergunta do começo do vídeo: é lícito fazer o aborto? Não, irmão. Não é lícito fazer o aborto. Não faça o aborto. Não pratique isso. Não pratique isso. Você vai sofrer muito no mundo espiritual quando você desencarnar. Nada acontece por acaso. Siga com essa gravidez. Se essa criança nascer, siga com essa gravidez. Se for uma criança que tem algum problema, siga com essa gravidez. Cuida bem. Fica com ela, dê o amor que você puder. Faça aquilo que você puder para essa criança. Ah, mas eu queria fazer mais. Mas é o que Deus permitiu que você tivesse, irmão e irmã. É o que Deus permitiu. Você não tem mais é porque Deus não permitiu. Tudo está na mão de Deus. Tudo está na presença de Deus. O que Deus permite e o que Deus não permite, irmãos. Claro que nós temos o nosso livre-arbítrio, mas o nosso próprio livre-arbítrio, irmãos, né, é a permissão de Deus. Então, se você escolheu, já foi permissão de Deus. Pensou nisso? Se você já escolheu daquele jeito, já foi uma permissão de Deus você escolher daquele jeito. Você tem o teu livre-arbítrio, mas foi permissão de Deus. Não, você pode escolher. Porque o livre-arbítrio da gente vai até certo ponto. Se a gente for fazer o mal, ele vai até certo ponto. E geralmente, se você for fazer o bem, geralmente ele é bem mais prolongado, né? Porque o bem é bem, né, irmão? Deus vai querer que você pare de fazer o bem. Deus vai querer que você pare de fazer o mal, né? Mas não o bem, né? Então, irmãos, não façam aborto e se voltem para Deus. Se aí, o que eu queria passar para os irmãos hoje, acredite que os irmãos entenderam, né? Que Deus abençoe a todos e a paz de Deus.